o fato político principal hoje, sem dúvida, foi essa ação impetrada pela coligação capitaneada da governadora Fátima Bezerra em cima do candidato pelo PSB ao Senado, deputado Rafael Mota, né, Tiago Rebolo? E essa ação, a mim, causou muita estranheza e surpresa. Essa ação preconiza o quê? Felinto, essa ação que foi protocolada agora à tarde pela coligação encabeçada pela governadora Fátima Bezerra e pelo candidato ao Senado Carlos Eduardo Alves, ela busca praticamente obter uma espécie de medida protetiva contra Rafael Mota. Nessa ação, atenção, ela busca impedir que o candidato ao Senado Rafael Mota, do PSB, se aproxime da governadora Fátima Bezerra e dos demais candidatos da coligação durante atos de campanha da governadora Fátima e do candidato ao Senado Carlos Eduardo. Vou abrir aspas aqui, Felinto, para o pedido da coligação. A coligação pede que a Justiça Eleitoral determine a Rafael Mota que, abre aspas, se abstenha de fazer campanha nos eventos e movimentações políticas oficialmente realizados pela coligação representante, assim como na propaganda em geral, respeitando o arco da aliança registrada diante da Justiça Eleitoral, a vontade e a autonomia partidária sob pena de multa. A coligação afirma que Rafael Mota tem causado algumas situações embaraçosas, conturbadas, constrangedoras ao ir ao encontro da governadora em mobilizações feitas pela coligação de Fátima e de Carlos Eduardo. Olha, apesar da ação aí ter sido impetrada oficialmente como a coligação inteira, não é isso, Tiago Rebolo? Com todos os jurídicos envolvidos e tal, sem dúvida nenhuma. Em nome de todos os partidos. Em nome de todos os partidos, sem dúvida nenhuma, isso, essa insatisfação, eu tomo a liberdade aqui de raciocinar que, sem dúvida, deve ter partido do candidato Carlos Eduardo, que é o principal incomodado, ou o principal prejudicado, ou o principal beneficiado, caso a ação evolua de forma satisfatória, com relação às atuações e a campanha de rua do deputado Rafael Mota. Dito isso, eu desdobro o raciocínio para colocar o seguinte: na minha modesta leitura, eu acho que Rafael Mota ganhou de presente um argumento político eleitoral aí a ser explorado pela sua campanha como um todo, porque a tentativa de dificultar ou prejudicar o ir e vir de quem quer que seja, em qualquer que seja o lugar, ou a qualquer que seja o momento, eu acho que é, sem dúvida, em primeira leitura, em primeira análise, um tolimento da liberdade e da estratégia de cada um. Eu cresci vendo campanhas políticas onde propositadamente passava uma candidatura numa rua e passava outra na rua de trás, e de forma proposital isso era montado no sentido de se mostrar e disputar ali quem é que juntava mais gente, quem é que juntava mais público, quem é que conseguiria aglomerar mais pessoas. E eu acho que essa tentativa de proibição, de novo, cai no colo, entrega de presente ao candidato Rafael Mota uma maneira de saber explorar isso e de converter isso em densidade eleitoral. Em Rafael ganhando esse ponto, é claro, lógico e evidente que esse ponto será subtraído, em teoria e de forma conclusiva, aqui, do candidato Carlos Eduardo. Eu vejo uma proteção a Carlos Eduardo taxativa, mais uma vez, Fátima e o Partido dos Trabalhadores dando força à candidatura de Carlos Eduardo Alves. Quando lançou lá para fazer a coligação, o melhor vai começar, o PT foi enfático a dizer que iria com Carlos Eduardo diante do arco de aliança que estava sendo proposto. Agora, o que é que acontece? Essa coligação, ela monta uma estrutura de carreata, de palanque, de cenário a ser apresentado ao eleitor, onde se mostram os candidatos dessa coligação. A governadora Fátima, que é candidata à reeleição, já disse reiteradas vezes, e o presidente do Partido dos Trabalhadores também, não é com Rafael Mota que nós vamos, é com Carlos Eduardo Alves. Inclusive a governadora foi muito clara na entrevista aqui. Ressaltou que é mulher de compromisso e falava contra isso. Isso é aquela coisa que você está comprando a festa e o Rafael Mota iria de penetra a festa do outro. Então você concorda com a ação? Não é questão de concordar. Não, estou perguntando, você concorda com a ação? Eu acho que tem uma razoabilidade para isso. Porque eu estou pagando palanque, eu estou pagando o cenário de fotos, aí vem um penetra para tirar foto com a noiva, com a Pois eu não concordo com a ação, não. Eu acho que é um movimento, festa de 15 anos? É um movimento profundamente invasivo e tolhedor, no meu entendimento. Você não pode, rapaz, participar de um evento do outro. Mas entenda, do outro
Em que aspecto? Porque você há de coligação. Certo, amigo, mas entenda, ele não está, pelo que me consta, ele passa próximo ali, ele não vai ao comício que Fátima montou. Não, mas o que eles querem é isso, que ele não vá ao evento. Mas o problema está nos exemplos que ele cita. Por exemplo, na petição inicial, a coligação cita o exemplo, Felinto, Mulatinho, daquele almoço aqui em Natal, que teve a presença do ex-presidente Lula, em que foram reunidos os governadores do Nordeste, do consórcio. Lá no Hotel Barreira Roxa. Lá no Hotel Barreira Roxa, pois é. E a gente, inclusive, trouxe aqui as imagens daquele almoço em que Rafael Mota fez uma foto com Lula e com Alckmin, e Lula também fez uma foto com Carlos Eduardo. A gente até colocou, Lula pousou com os dois. Na petição, é colocada essa imagem, é colocada uma matéria falando desse evento, dizendo que Rafael Mota está indo de penetra ao encontro. Ora, Rafael Mota é deputado federal. E do mesmo partido do vice da chapa. Do mesmo partido do vice da chapa. Mas a coligação... Onde é que está o problema de Rafael Mota ir a um almoço com a governadora? Convidado. Tá aqui o que a petição diz. Ora, Rafael Mota não é candidato da coligação representante, de forma que a presença dele nos atos da coligação termina por confundir o eleitor, que pode desavisadamente acreditar que este, na verdade, é o candidato da coligação, o que não é real. Mulatinho, com a máxima vênia, eu discordo do que você coloca dos seus argumentos. Eu acho que a ação ela é absolutamente estranha. Eu não tenho tanto tempo de cobertura. Pode ser estranha, mas tem fundo, tem razoabilidade. Eu não tenho tanto tempo de cobertura política quanto vocês, mas eu muito menos. E eu gosto de ler, de pesquisar. Eu nunca vi uma situação dessa. Eu nunca vi uma situação dessa. Você querer tolher... Ainda digo mais. Tá claro aqui agora no papel. Eu ainda digo mais. Eleitoralmente tá no papel agora. Eu não quero casar com você. Felinto, a governadora vai pra rua. Digamos, São Gonçalo do Amarante, semana passada. Macaíba, semana passada. Qual é o problema de Rafael Mota se quiser fazer uma campanha na outra rua seguinte? Exatamente. Na outra rua. Mas foi isso que ele fez. Não, tô dizendo... Não, rapaz, a petição não tá dizendo que ele não pode ir pra outra rua, não. Mas usa isso como exemplo de que ele já está fazendo a intervenção na coligação. Mas a petição não quer que ele vá para o palanque, para os atos oficiais. Mas sabe o que isso vai terminar dando? Vai sugestionar, no meu entendimento, somado o desgaste no momento de Carlos Eduardo com alguns prefeitos, isso vai terminar dificultando ainda mais entenda bem, é um tiro no pé. O que eu quero dizer, eu acho a medida jurídica uma medida antipática, dura, como eu acho ela de relativo ou nulo efeito prático e com profundas possibilidades de desgaste. Carlos Eduardo e dando ao candidato Rafael Mota a chance de capitalizar isso de uma maneira eficiente. É a minha análise dentro do contexto. Chancear. Mas Carlos Eduardo entende como estratégia, pelo que eu estou entendendo. Ele passou um recibo de incômodo da candidatura. Claro, exatamente. Ok, esse é a primeira análise. Segunda análise, tentou uma medida, vamos dizer assim, de tapetão para evitar isso. Drástica. A medida de tapetão não vai surgir efeito prático nenhum, porque em tese aqui, a própria governadora disse aqui que o presidente Lula não deverá vir ao Rio Grande do Norte, não terá tempo, ou seja, não teremos um palanque dessa natureza, como da representação impetrada aqui na peça, tá certo? E aí isso resta para quê? Resta do cotidiano de campanha. Isso aí, se bem aproveitado, pode dizer, vamos agora para a passeata, ou a movimentação do rejeitado, ou a movimentação do excluído, entendeu? Não, e outra coisa, só arrematando aqui meu raciocínio, então vamos lá. Rafael Mota é do partido do candidato a vice-presidente na chapa de Lula. Ele tem toda a legitimidade, primeiro, de se associar à imagem do PT, porque ele está no partido que é aliado nacionalmente do PT. Primeiro ponto. Segundo, mesmo que não fosse... na coligação, né? Na nacional, não na local, né? Segundo ponto, Fátima, quando vai fazer um ato na rua, ela tá no ambiente público. Qualquer pessoa pode se aproximar da governadora. Se você fosse candidato a deputado estadual e quisesse se aproximar da governadora, você ia pra lá. Só o que tem, inclusive, é papagaio de pirata para eventos como esse. Isso e aí, não Felinto? tem aplicabilidade. E o direito de ir e vir, ele tem direito de circular onde quer que seja. O que é que vai acontecer? Não tem o carro primeiro de uma carreata? Uhum. Aquele carro normalmente vai a candidata a governadora, o candidato ao Senado, né? Os candidatos majoritários ali. Nada impede que na rabeira vá Rafael Mota. E outra coisa... Só que eu acho que ela quer impedir essa ação. Viu, Felinto e Mulatinho? Mas tem outra coisa. De todo modo ele vai. Olha só que não vai. A gente não, tá assistindo. A carreata dela, não acho que ele vá. Não, aí já é demais. Aí é demais, fica até vexatório para ele. Essa ação, no meu entendimento, ela buscou evitar que ele fizesse movimentações próximas às movimentações da governadora. Que eu não me lembro de Rafael ter feito movimentação política agregada da governadora. Ele fez próximo à governadora. É diferente.